caros amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse momento, nos inspirando para estarmos hoje fazendo um estudo a respeito da educação dos sentimentos à luz da doutrina espírita, baseados no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Nós colocamos a imagem simbólica da borboleta quando ela, no estado de larva, formando a sua crisálida, vai evoluindo passo a passo até o momento em que ela se liberta do casulo e consegue ensaiar o seu voo. Nós colocamos essa figura porque ela ilustra o nosso processo de amadurecimento na evolução dos nossos sentimentos. O Espírito Lázaro coloca que no início o homem tem sensações, mais evoluído e depurado ele tem sentimentos. E o sentimento que é colocado no seu aspecto mais evoluído não é somente no sentido da nossa afetividade. Ele ultrapassa a nossa afetividade. Vamos pensar. Quando nós amamos um filho, o nosso instinto de proteção é muito natural. É como se nós precisássemos dar naquele momento a nossa afetividade incondicionalmente. Mas à medida que ele vai crescendo e os seus caracteres vão aparecendo, nós somos desafiados muitas vezes nesse amor. Por quê? Porque nós não vamos receber exatamente na medida em que nós estamos dando. Inicialmente, a criança responde ao nosso carinho, o bebê, ele ao ser tocado, ele ao ser aconchegado. Mas quando ele se torna um adolescente, a manifestação é outra. Então é nesse sentido que nós vamos conversar. Porque muitas vezes nós falamos do amor no sentido da posse, no sentido da reciprocidade. Mas existe a necessidade de nós amarmos incondicionalmente. Então vamos continuar o nosso estudo, porque quando nós vemos a irmã Rosália na missão colocar a necessidade do amor uns aos outros e fazermos aos outros o que quereríamos que eles fizessem a nós, existe, em primeiro lugar, o sentimento de doação. É por isso que nós só podemos dar aquilo que nós temos conosco. Nós só podemos dar a água do filtro que tem aquela água reservada. Não adianta nós esperarmos dar de uma fonte onde não existe ainda aquele reservatório. Então, quando nós falamos em amor incondicional, a capacidade de nós amarmos, de nós perdoarmos, de nós sabermos dar o sentimento mais puro, mais nobre que existe, sem esperar retorno. É necessário que nós saibamos administrar dentro de nós essas 10 características essenciais para nós desenvolvermos a autoestima, a inteligência emocional, a resiliência, o autodomínio, a assertividade, a tolerância à frustração, a paciência e autocontrole, a empatia,
e as habilidades sociais. Aí nós chegamos a pensar, nossa, uma pessoa para chegar a esse nível já precisa ser o próprio homem de bem, porque chegar a um nível de autoestima, de inteligência emocional, de resiliência e todas essas outras características listadas, o espírito precisa ser muito evoluído. Será que é verdade isso? Muitos de nós pensamos assim: nessa encarnação eu não trouxe isso desenvolvido. Isso é coisa para Chico Xavier, isso é coisa para Joana de Ângeles. Nós sempre atribuímos as características mais perfeitas que nós colocamos, ideais, como se elas fossem inalcançáveis. Muitos de nós nos acomodamos à posição de limitação que existe por sermos espíritos imperfeitos ainda em processo de evolução. Mas se nós formos pensar com muito carinho, cada uma dessas características é um convite ao aperfeiçoamento, é um chamado à nossa evolução. Não é uma imposição, é uma forma que a própria inteligência divina coloca para que nós nos aproximemos dele, que é o nosso Pai maior. E o nosso modelo e guia, Jesus. Então, se nós pensarmos na grande pergunta, como melhorar essas características? Como nos aproximarmos de Deus através do nosso modelo que é Jesus, colocando todas essas virtudes na nossa vida de uma maneira cotidiana, que nós aprendamos a não falar delas apenas, mas a sentir essas virtudes dentro do nosso coração, para nós podermos agir dessa forma. Então existe uma receita, por incrível que pareça. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ele colocou para nós ali um modelo, aonde ele mesmo seguiu para estar onde ele estava naquele momento, em extremo sofrimento, mas que ao mesmo tempo, depois de ter atravessado todo aquele martírio, desde que ele caiu em si, sabendo do crime que havia cometido, não apenas contra Gesiel, no caso Estevão, mas contra todos os cristãos que na verdade ele queria atingir a Jesus. Então Jesus chegou a ele na estrada de Damasco e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nesse instante, ele começou a olhar para dentro dele e rever que todo o processo de aprendizado que ele havia adquirido na sua vida, na verdade, era para que ele pudesse estar não aplicando a lei contra os outros, mas para que ele buscasse essa lei dentro dele, para que ele se aproximasse naquele momento de Jesus. E a única lei que nós podemos dizer que Jesus trouxe de maneira completa para nós, que antes Moisés não havia colocado de maneira explícita, foi a lei de amor. E a lei de amor nós podemos entender como sendo a caridade no sentido da fraternidade, do amor fraterno, do amor filia, que não é o amor carnal que, no caso, Paulo sentia por Abigail, sua noiva. Era um amor que transcendia a carne, era um amor que transcendia a matéria.
séria. Então vamos refletir em torno dessa carta aos Coríntios. A caridade é paciente. A paciência nos faz refletir a respeito daquelas virtudes que foram listadas. Para nós adquirirmos, por exemplo, a autoestima. Uma criança, ela não nasce tendo a consciência dela. Ela vai aprender essa consciência. Ela vai adquirir essa consciência a partir da relação que é construída com sua mãe, com seu pai, com sua família de uma forma geral. Mas essencialmente, para ela, o olhar da mãe vai ser a constituição dela mesma. E para isso é necessária a paciência da mãe, para que essa criança, ao se formar na primeira infância, na segunda infância, até chegar à adolescência, possa se sentir verdadeiramente amada e, a partir desse momento, se sentir segura para poder amar. Então, o ser humano, ele se constitui a partir do outro. Então, se nós estamos dando essa paciência na formação dos nossos filhos, nós estamos buscando desde o início, desde a gestação, buscar desenvolver esse amor através da paciência, em primeiro lugar, o que vai acontecer? Nós vamos transmitir, juntamente com essa paciência, esse sentimento de autoestima. Porque a criança vai perceber que ela é respeitada no tempo dela. E nós precisamos nos respeitar no nosso tempo. E aí vem a nossa autoestima. Aí vem aquilo que foi dito a respeito da nossa capacidade de termos o autodomínio, de sabermos o momento de falar, o momento de silenciar. Quando ele continua, é branda e benfazeja, não é invejosa. Ou seja, quando nós pensamos nas habilidades sociais, quantos de nós temos dificuldades em saber do sucesso das pessoas ao nosso redor, sem nos sentirmos afetados por isso, sem nos sentirmos diminuídos por isso. Colocamos muitas vezes o nosso valor fora de nós, sendo que o nosso olhar precisa ser ao nosso interior, saber quem nós somos, o que fazemos, o que sentimos. Tudo isso faz parte do processo de autodomínio. Juntamente, para que dentro de um contexto social saibamos nos posicionar. Não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho. Veja que interessante. A caridade, ela se baseia na simplicidade, na espontaneidade. E nesse sentido, muitas vezes nós aprendemos com os nossos filhos, porque eles ainda conservam aquilo que Jesus disse a respeito das crianças, para que o reino do céu seja para elas e aqueles que se assemelham a elas. Ou seja, nós precisamos nos despir dos nossos títulos, das nossas posições, das nossas formas externas. Deus olha para o nosso coração. E se nós aprendermos a fazer exatamente o mesmo, vai ser muito mais fácil nós lidarmos com as pessoas, nós exercermos a caridade moral. Porque a material, ela se deriva da necessidade física, do alimento, do vestuário, do teto. Mas se dentro de tudo isso nós não colocarmos um sorriso,
nós não colocarmos um gesto de gentileza, um gesto de fraternidade, de que isso valerá. Continuando, ela não desdenha, ela não cuida dos seus interesses, ela não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Vejam só a resiliência. A questão da resiliência que é essencial, porque nós não podemos pensar no amor que desiste fácil, no amor que a qualquer instante tudo larga para o alto porque não foi atendido na sua exigência. É o que nós chamamos de amor exigente. Muitas pessoas adoecem na sua afetividade porque não sabem lidar com essa exigência consigo mesmo. É muito importante nós aprendermos a exercer a indulgência com a gente, para que a gente possa dar ao outro essa indulgência. A forma do outro ser quem ele é, a forma do outro agir como ele ainda age, mas saber que ali dentro, o coração que está ali é um coração muito precioso, é um coração muito valioso, mesmo que ainda no seu exterior ele não mostre tudo isso. Deus nos olha como anjos, mesmo que ainda sejamos pecadores. Ele acredita porque ele nos criou para a felicidade, para a perfeição relativa, mas ele nos criou para sermos um dia anjos. Então, se nós exercitarmos conosco esse amor de sabermos ter tolerância, sabermos aceitar até mesmo essas frustrações, nós estaremos muito mais próximos dessa forma equilibrada de viver o amor. Então, ele conclui colocando que das 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, as 3 permanecem. Elas são eternas, mas a maior delas é a caridade. Por que será que ele disse que a maior é a caridade? Se nós pensamos muitas vezes na fé como algo absoluto. Na verdade, sem a caridade, nós não poderíamos nem estar aqui. Porque é através da caridade de 2 células que se encontram e se permitem que uma se una à outra, que a vida biológica é possível. É a caridade que traz a união. É a caridade que traz a fraternidade. É a caridade que nos faz com que um dia nós possamos verdadeiramente estarmos como anjos, sustentando os nossos irmãos caídos de maneira incondicional, sem esperar absolutamente nada, nem uma obrigada, nem um sentimento, nem um pensamento. Só a caridade é capaz disso. E dando continuidade, é muito importante nós pensarmos a respeito desse sentimento de amar o próximo como nós mesmos. Como eu posso dar aquilo que eu ainda não tenho? Eu vou contar para vocês uma breve história. Haviam 2 pacientes no hospital.
Um deles era cego, o outro fazia quimioterapia e estava com câncer, já em um estado bem avançado. Ambos estavam esperando uma cirurgia. O que era cego, ele estava do lado da porta. E o que tinha câncer estava do lado da parede. Sabendo da necessidade do amigo, o que estava do lado da parede, o paciente com câncer, falava muito a respeito do jardim do hospital e contava das cenas maravilhosas que ele via, das flores, das árvores, do sol, do encontro das pessoas ali no jardim, do que as pessoas faziam, das crianças que corriam para ver seus familiares. E o paciente cego ficava encantado porque ele estava há muito tempo aguardando a cirurgia, privado da visão, ele não tinha o contato com o mundo. Era algo muito angustiante para ele. Até que chegou o dia da cirurgia e quem foi levado foi o paciente com câncer, porque o caso dele era muito mais grave. Passado 4 dias, mais ou menos, ele não havia retornado e o paciente cego indagou da enfermeira aonde estava o amigo e ela disse que ele não havia resistido. Então, ele, muito aflito, ainda assim pediu que ela dissesse como estava o jardim do hospital naquele dia. E ela estranhou, porque ela disse que naquele hospital não havia jardim. E ele disse, não, meu amigo sempre me falava que o jardim era bonito, que as pessoas estavam ali se encontrando, coisas lindas acontecendo. E ela disse, não, com certeza ele falava isso, porque ele queria muito que você se sentisse bem. E a saudade que com certeza ficou naquele coração foi muito grande. Mas além da saudade, o sentimento de profunda gratidão. O interessante dessa história é que ela está no YouTube, quem quiser pode ver depois, é só procurar a história que é muito fácil de ser encontrada. Ela nos mostra aonde alguém com uma dor muito maior, um problema que tinha uma gravidade muito maior, foi capaz de trazer esperança e consolo a alguém que naquele momento, privado de um dos sentidos essenciais da vida, precisava de uma alegria, precisava de uma esperança, precisava de um conforto. É isso talvez que seja nós nos amarmos como Jesus nos amou, esquecermos um pouco de nós e darmos o máximo que nós pudermos, mas não nos esquecendo que aquilo precisa estar dentro da gente, porque o amor que foi dado ali existia, aquela pessoa tinha dentro de si aquele sentimento só puro para poder dar, sem esperar receber algo em troca. E muitas vezes, o que nós vamos receber do outro lado é aquilo que está no início da nossa apresentação, a borboleta, que se liberta da crisálida, a libertação do nosso ego, a libertação do nosso sofrimento, que a vida não é o sofrimento, não saber viver o que é o sofrimento. Não saber lidar com os nossos sentimentos aqui é um sofrimento. Então, o nosso caminho
é a nossa educação. E Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre. E a carta de Paulo traz um roteiro que pode ser seguido por nós, passo a passo, com paciência, porque a exigência nos faz sofrer. Então é muito consolador, é muito acolhedor sabermos que esse abraço que Jesus coloca aqui no final da nossa apresentação é um convite para todos nós. É assim que Ele nos recebe, é assim que Ele nos espera. O nosso Cristo interior, o nosso Cristo interno é a nossa luz, é a nossa essência. Nós fomos criados para isso. Então, meus amigos, nós agradecemos profundamente a participação de cada um que está aqui nos ouvindo e a simplicidade que nós temos hoje de falar, mas como aprendiz. Nós não somos professores, nós não somos mestres, só Jesus o é. Nós estamos nesse mesmo processo, nós estamos nesse mesmo caminho. Vamos aproveitar o convite amoroso que Ele nos faz, através da doutrina que nos ensina e consola, e buscarmos nos educar e sermos um pouco melhor a cada dia. Um grande abraço, que Jesus permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Muita gratidão.